Bom dia, gente, tudo bem? Posso fazer aquela piada ou não? Aquela? A última vez que eu preguei aqui foi ano passado. Não dá para escapar, né? Piada ruim, você tem que fazer. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a gente vai ler os versículos 5 a 8. Enquanto eu cantava essa música, pensando, né, avaliando ali, analisando a letra. Quem pode dizer isso de verdade? Preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Quem pode falar isso? Quem que realmente, assim, de forma, de coração mesmo, de verdade, pode falar isso? Um pastor, que ele falou uma vez, crente também mente, que a gente ainda é pecador, né? Mas tem um momento que o crente mente muito, é quando canta. E às vezes a gente para pensar nas coisas que a gente canta, né? E realmente, né, tem coisa ali que a gente não prestou atenção na letra. E dependendo do momento que a gente está vivendo, se a gente prestar atenção na letra, a gente não canta diante de Deus. Essa música é uma música que a gente tem vontade de cantar, mas, mais uma vez a pergunta, quem pode cantar isso de coração? Quem pode cantar isso honestamente? Existem pessoas que não duvidam da existência de Deus. Essas pessoas, elas não duvidam do fato de que Deus criou todas as coisas, não duvidam da eternidade de Deus, elas não duvidam da onipotência de Deus, elas não duvidam que Deus tem consciência e conhecimento de todas as coisas, enfim. Só que elas duvidam que Deus intervém na história, que Deus intervém no mundo. Existem dois atributos de Deus, umas palavras um pouco diferentes do nosso cotidiano, mas Deus é imanente e transcendente. Transcendente é mais conhecido do que imanente, né? Transcendente quer dizer que Deus transcende o nosso mundo. Ele é outro. Imanente quer dizer que ele, apesar de ser outro, ele intervém na humanidade, na história. Mas tem gente que não acredita. Uma ilustração básica a respeito disso, que as pessoas que não acreditam que Deus intervém na história, elas usam, é a ilustração do relojoeiro. Vocês devem conhecer. É mais ou menos assim, o relojoeiro, uma pessoa que constrói imagina uma pessoa que constrói um relógio. Ela coloca todas as peças exatamente do jeito que ela quer, para funcionar do jeito que ela quer que funcione, e ela dá corda no relógio, ou ela põe uma bateria, uma pilha no relógio, o relógio começa a funcionar e ela deixa funcionando e se afasta. E o relógio fica funcionando sozinho. O Deus relojoeiro, essas pessoas entendem que Deus criou todas as coisas e se afastou do mundo. Então agora as coisas acontecem por si, na natureza. O ciclo da natureza acontece sozinho, sem a intervenção de Deus. E Deus não intervém mais. Tudo funciona conforme Deus quer que funcione, mas sem a intervenção de Deus. É um Deus relojoeiro. E eu quero que você pense aí, quantas vezes que nós, mesmo nós cristãos conservadores, cristãos que acreditam na presciência, na onipotência e na providência de Deus, quantas vezes nós temos esse pensamento? Dá uma pensada aí em 2022, dá uma retrospectiva aí. Quantas coisas aconteceram na tua vida que você, consciente ou inconscientemente, parou para pensar, ou talvez você tenha sido tentado a pensar assim, não é possível estar acontecendo isso. Não é possível que Deus está controlando a história se isso aqui aconteceu. Eu me lembro que no final de 2020, eu preguei lá na Betel,
e a gente estava sofrendo ainda muito com a questão do Covid, né? Ainda tinha lockdown, ainda tinha muita gente morrendo por dia, e por aí vai. Como entender um Deus que intervém na história em momentos como esse, em situações como essa? Somos tentados a mesmo que inconscientemente, olhar Deus como um Deus relojoeiro. Um Deus que fez as coisas, criou todas as coisas, deu corda ou colocou uma bateria e deixou a coisa andando, a coisa acontecendo. Quem poderia recorrer a um Deus relojoeiro? Não, um pouco diferente. De que adiantaria recorrer a um Deus relojoeiro? De que adiantaria você se colocar em oração e intercessão, como fizemos há pouco, por pessoas que estão doentes, se Deus se afastou e não intervém na história? De que adianta você se colocar diante de Deus, clamando por aquele parente, aquele familiar, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu primo, não sei, que ainda não conhece a Jesus, que ainda não se converteu? De que adiantaria você se colocar diante de um Deus relojoeiro pedindo que essa pessoa se converta, se Deus se afastou e não intervém mais na história? Se Deus não intervém na história, nós estamos à mercê do acaso. E isso vai tirar qualquer esperança que você tenha. Porque você pode estudar, se especializar, abrir uma empresa, trabalhar, mas se por um acaso acontecer alguma coisa, você... À mercê do acaso, não existe esperança. Mas o Deus relojoeiro, ele não é um Deus real. O Deus relojoeiro, ele existe só na mente das pessoas. Só na cabeça das pessoas. E a gente vai falar um pouco aqui para frente a respeito da mente carnal. O Deus relojoeiro, ele só existe na mente carnal das pessoas. Por mais que alguém negue a existência ou a intervenção de Deus na história, Deus intervém na história. A intervenção divina é uma realidade na vida de quem crê e também na vida de quem não crê. Acompanhe comigo então a leitura, Filipenses capítulo 2, os versículos 5 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos porque nesse primeiro dia de 2023 temos a oportunidade de estar aqui na tua casa, louvando o teu nome, ouvindo a tua voz. Que isso seja uma realidade, Deus, que nós possamos ouvir a tua voz, que somente o Senhor seja visto nesse culto. Nós te agradecemos porque o Senhor mudou a nossa mente, e foi por isso que nós escolhemos estar aqui agora e não em outro lugar. Fala conosco, Deus. Fala com cada um aqui. Espírito Santo, abre os nossos olhos e nos dê sabedoria para compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. A encarnação de Jesus Cristo é a maior evidência, foi a maior evidência, e ainda é, da intervenção de Deus na história da humanidade, no nosso mundo. Não existe como pensar num Deus relojoeiro, não existe como pensar num Deus que não intervém na história, se a gente acredita que Cristo veio. O próprio Deus assumiu uma forma física, assumiu um corpo humano e veio, viveu nesse mundo que a gente está vivendo. Do jeito que eu e você vivemos. Foi pequenininho, precisou trocar fralda, engatinhou, aprendeu a andar,
José e Maria teve que segurar nos dedinhos lá para ele sair andando, foi sair correndo, caiu, ralou o joelho. Viveu como nós. Sentiu frio, fome, calor, ira, angústia. A encarnação de Jesus, ela faz parte ela é o primeiro estágio de algo que na teologia é conhecido como a humilhação de Cristo. Existe o estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação de Cristo, ele envolve pelo menos cinco, depende da linha teológica, né? Mas pelo menos 5 aspectos, 5 fases, por assim dizer. E a primeira é a encarnação. Tem um teólogo bem conhecido, chamado Louis Berkhof, ele escreveu o seguinte sobre a encarnação. A encarnação é o elemento essencial e central do estado de humilhação. Esse elemento se acha no fato de que Cristo, ele que era o Senhor de toda a terra, supremo legislador, colocou-se debaixo da lei para desincumbir-se de suas obrigações federais e penais a favor de seu povo. E olha só que interessante, o fato de o próprio Deus, Jesus Cristo, legislador, se colocar debaixo da lei, por isso ele se tornou legalmente responsável pelos nossos pecados e sujeito à maldição da lei. Ele escolheu fazer isso. Jesus Cristo escolheu fazer isso. Como já disse o profeta Isaías, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Isso já é uma primeira lição importante, né? Nós somos castigados por Deus. Quando você sofre alguma coisa, você está sendo castigado? Não. Se você já se converteu, você não é castigado. Se você já se converteu, você é corrigido por Deus. Porque Ele corrige a quem ama. Por quê? Porque o castigo que deveria cair sobre você, caiu sobre Cristo. Não tem mais castigo para mim e para você. Está sobre Cristo. O tema central do texto que a gente leu está lá no versículo 8. O tema central é obediência. Está escrito assim, que Cristo tornou-se obediente. Espera, um Deus obediente? Um Deus que é soberano, obediente? De que obediência que Paulo está falando aqui? Que tipo de obediência? Ao que ou a quem Jesus foi obediente a ponto de morrer na cruz? Ele obedeceu ainda que soubesse que iria morrer na cruz. Ele obedeceu apesar de ser sentenciado na cruz. Que obediência é essa? Ao que ele obedeceu? Lembra que o Berkhof escreveu ali, que o legislador se colocou sob a lei? Então Cristo, essa obediência de Cristo, é a obediência à lei de Deus. Gálatas 4:4 diz que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus Cristo se submeteu à lei. Por isso que ele foi circuncidado. Por isso que ele foi obediente a seus pais, José e Maria. Por isso que ele foi levado ao templo aos 12 anos de idade. Vocês lembram da história? Quando todo mundo foi embora e ele ficou discutindo com os doutores lá e os conhecedores da lei. Jesus era um judeu que estava submisso às leis judaicas. E para ser um judeu submisso às leis judaicas, ele se esvaziou e tomou forma de servo. Assim, o legislador do universo se tornou submisso às leis que ele mesmo tinha criado. Ele se esvaziou. Ele intencionalmente abriu mão da soberania dele e agiu como servo. No grego aqui é doulo a palavra. A tradução literal é escravo. Então, o legislador, o soberano, o Deus soberano, se esvaziou e agiu como um escravo.
A essa altura você deve estar pensando assim, tá, então, tá aí. É o que eu preciso fazer, porque eu sou seguidor de Cristo. Se Cristo se esvaziou, o que eu preciso fazer? Eu preciso me esvaziar. Será? Será que é isso que o texto diz? Vamos lá. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Primeira pergunta, você precisa assumir uma forma de servo? Uma forma de escravo? Nós já nascemos servos, já nascemos escravos. Isso se chama pecado original. Então nós não precisamos assumir a forma daquilo que já somos. Jesus se esvaziou para assumir uma forma do que ele não era, servo. Você precisa se tornar semelhante a um ser humano? É uma pergunta retórica, né? Todo mundo sabe a resposta é óbvia. Não, não preciso. Por quê? Você já é um ser humano. Jesus se esvaziou para tomar uma forma daquilo que ele não era. Antes da encarnação, ele não era um ser humano. Agora sim, um apontamento importante, tá? Esse esvaziar dele não quer dizer que ele deixou de ser Deus para ser um ser humano. Não. Ele abriu mão dos atributos, não. Ele abriu mão do status, por assim dizer, de ser Deus, e se rebaixou a um ser humano, mas continuou sendo Deus. 100% Deus, 100% homem. Isso é uma história, um assunto para uma outra ocasião. Vale lembrar, então, a gente precisa manter em mente que Jesus se esvaziou para agir como servo, tomar a forma de um ser humano, mas não deixou de ser Deus. O esvaziamento é prerrogativa exclusiva de Jesus Cristo. A pergunta é, se o esvaziamento é prerrogativa exclusiva de Cristo e para mim isso não encaixa, qual é a minha obrigação, qual é a minha responsabilidade, o que eu devo fazer nessa história? O que esse texto fala que eu preciso fazer? E esse texto é claríssimo. Lá no início, ele já diz, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Existem traduções que dizem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, traduções que dizem a mesma atitude de Cristo Jesus, mas essa tradução aqui, modo de pensar, ter a mente de Cristo, ela é a melhor tradução. Por quê? Porque a palavra no original, ela se aplica tanto a vontade, sentimento, quanto a atitude. Então não é assim algo que Cristo falou, tá, eu vou, eu não estou, Deus, eu não estou querendo, mas eu vou. Não é assim. E também não é, eu queria tanto ir, mas não posso. Não, Cristo quis e fez. É querer e agir. Por isso o modo de pensar, mente, é a melhor tradução. Esse modo de pensar de Jesus Cristo levou ele a se tornar obediente até a morte de cruz. Levou ele a se tornar obediente à lei. Então, qual que é o ensino que nós devemos aprender aqui? Qual é a nossa parte na história? Ter a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo vai nos levar a obedecer, a ser obediente. Olha só que interessante, Romanos 8,7 diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. É interessante que a palavra no grego traduzida para inclinação tem a mesma raiz da palavra que é traduzida como modo de pensar em Filipenses. É a mesma palavra, só, por assim dizer, conjugada de um modo diferente. Então, o que Paulo está dizendo em Romanos 8,7 é que existe um modo de pensar que é carnal, existe uma mente carnal. Em Filipenses ele diz que existe a mente de Cristo.
Em Romanos ele diz que existe a mente carnal. E essa mente carnal nos torna inimigos de Deus. Ela é insubmissa ao Senhor. Mas existe esperança porque em Romanos mesmo, capítulo 5, Paulo escreveu que nós fomos redimidos quando ainda éramos inimigos. Ou seja, quando nós ainda tínhamos uma mente carnal, Deus nos salvou. E é exatamente esse o ponto. Nós não, com a mente carnal, nós não vamos sequer desejar ter a mente de Cristo. Vocês veem isso todos os dias. Vocês convivem com pessoas que ainda não se converteram. Essas pessoas desejam estar aqui na igreja hoje. A pessoa ficou até 3 horas da manhã acordado, churrasquinho, costela, né? Costelinha, maionese, salada de tomate com cebola, roxa, e por aí vai. Suquinho de laranja, né? Refrigerante. Para você chegar aqui na igreja às 10 para as 10 para o culto, porque, óbvio, você não vai chegar às 10 horas, né? Você chega às 10 para as 10, se acalma, hora, tal, todo aquele processo. Dependendo do lugar que você morar, se você for como eu assim, você vai ter que acordar às 8 horas da manhã. Se você foi dormir às 3, para acordar às 8, você dormiu só 5 horas. Para alguns isso é suficiente, para outros não. É um esforço estar aqui. Quem tem a mente carnal vai falar assim, não, amanhã eu vou dormir só 5 horas, porque amanhã eu vou levantar e vou para a igreja. Só faz isso quem tem a mente de Cristo. E só tem a mente de Cristo aquele por quem Cristo morreu. Só tem a mente de Cristo quem foi eleito. Lá em Efésios 4:22, diz que nós fomos instruídos a deixar de lado a velha natureza. Wesley, calma, você está lendo umas coisas aí que não tem conexão. Tem, calma, vai ter conexão, você vai ver. Nós estamos falando de mente carnal, mente de Cristo. Né? Ser obediente. A mente de Cristo que o levou a ser obediente. Então, se nós temos a mente de Cristo, essa mente nos leva a ser obedientes também. Vimos que existe uma mente carnal, está escrito em Romanos 8:7. Vimos que ela nos torna inimigos. Vimos que Deus, mesmo nós sendo inimigos, lá em Romanos 5:1, diz que Ele nos reconciliou com Ele. E nessa reconciliação é que Ele nos dá a mente de Cristo. Ele nos presenteia com a mente de Cristo. Ele muda o nosso jeito de pensar. Ele muda a nossa vontade. Deus não faz nada contra a tua vontade. Ele muda a tua vontade para você querer. Isso acontece com a gente. Agora, Efésios 4:22 diz que a gente foi instruído a deixar de lado a velha natureza. Para deixar de lado a velha natureza, tem uma outra tradução que diz despojando-se do velho homem. Uma outra tradução diz despindo-se do velho homem. Tudo isso falando a respeito de abandonar a natureza pecaminosa. Ora, só abandona a natureza pecaminosa quem tem a mente de Cristo, porque você sabe, tanto quanto eu, que para abandonar a tua natureza pecaminosa, você precisa se esforçar, assim como eu. Demanda esforço. Interessante, e agora eu vou usar todo o meu conhecimento da língua grega, todo. Se resume numa palavra. Não, eu sei algumas outras, mas vamos lá. Em Efésios 4:22, a palavra que é traduzida como abandonar ou deixar de lado é apostetai. Opa, uma palavra que parece que eu conheço, né? Apostetai. É uma palavra conhecida aí, mais ou menos, pelo menos. 1 Timóteo 4:1 fala daqueles que apostatarão da fé. No contexto, Paulo está falando a Timóteo de pessoas que vão abandonar definitivamente a fé. A palavra lá é exatamente essa aqui, a mesma raiz, apostetai, de apostatar. Então o sentido é abandonar de vez. Paulo usa essa palavra em Efésios 4:22 para dizer assim, abandonem a velha natureza. Então ele está dizendo, abandona de vez a velha natureza. E só quem tem a mente de Cristo pode fazer isso.
ter o mesmo modo de pensar de Cristo vai nos levar a abandonar a velha natureza. É uma apostasia necessária. Apostatar da velha natureza. Uma apostasia necessária para qualquer pessoa que afirme ser cristão. Então, apostatar da velha natureza é um reflexo de que você tem a mente de Cristo. É uma consequência. A Bíblia, então, ela não ensina que a gente precisa se esvaziar. Cristo se esvaziou. Mas ela ensina que a gente deve abandonar de vez a velha natureza. E isso demanda esforço. A salvação teve um preço que Cristo pagou. Mas o discipulado tem um preço que o discípulo precisa pagar. Por isso que Cristo falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Demanda esforço. Vocês lembram daquela passagem em Lucas, eu não lembro agora o capítulo, que fala a respeito de alguém que ia fazer uma construção, só que para uma pessoa fazer uma construção, ela tem que parar e calcular o que ela vai gastar, para ela ter certeza que ela vai conseguir terminar a construção. Lembra dessa palavra? Dessa parábola? Então, quem de vocês, quando vai construir um prédio, não primeiro se senta e calcula tudo o que você vai precisar para saber se você tem condições de terminar? Porque se você começar sem calcular, você não vai conseguir terminar, e daí as pessoas vão passar, vão ver a obra tá lá inacabada e abandonada, e vão falar, ó, aquele cidadão lá, ele começou o negócio e não conseguiu terminar. Não pensou no que custava. Aquela passagem, ela está falando a respeito do custo, do preço que nós devemos pagar para ser discípulo de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você vai abandonar, apostatar da fé, você precisa estar ciente daquilo que você está abandonando. Salvação em Cristo Jesus. Mas se você vai abraçar a fé cristã, você precisa ter consciência do preço que isso tem. Falamos muitas e muitas vezes que nós priorizamos Deus na nossa vida. Deus em primeiro lugar, depois a família, depois... E assim, as pessoas fazem um ranking que Deus está em primeiro lugar. Sabe como que a gente sabe? Sabe como que a gente constata, que a gente percebe se Deus realmente está em primeiro lugar na nossa vida? Quando a gente precisa fazer uma escolha simples entre vir para a igreja e fazer uma outra coisa que a gente está super afim de fazer. Eu vou citar um exemplo aqui, não vou contar o nome da pessoa. O ano passado, a primeira vez que a gente fez uma reunião de jejum e oração, estávamos aqui, eu, a Joyce, e mais um casal e um visitante. Só, mais ninguém. O rapaz que veio, ele queria aprender a surfar fazia muito tempo. E ele tem um amigo que sabe surfar. E esse amigo tinha falado para ele assim, não, cara, uma hora que eu for lá para a praia, eu te aviso e você vai comigo, não paga nada, eu te ensino a surfar, você fica na minha casa, não tem custo nenhum. E eu trago você de volta, a gente passa o final de semana lá. Beleza. Exatamente, a gente fez a reunião de jejum e oração no sábado. Na sexta-feira, o rapaz, né, o amigo dele ligou para ele e falou, tô descendo agora para a praia. Fazia hora que ele queria aprender a surfar. Sabe qual foi a escolha dele? Estar aqui. Buscar primeiro o reino de Deus. É nessa hora que a gente sabe se a gente está buscando primeiro o reino de Deus. Porque vai aparecer milhares de coisas interessantes para você fazer. E até milhares de coisas necessárias. Bem na hora do culto. Bem na hora do culto. Ou, de repente, na noite anterior ao culto, e daí você não consegue levantar. Negue-se a si mesmo. Isso tem um custo. E só quem tem a mente de Cristo tem condições de pagar esse preço. A salvação, mais uma vez, a salvação teve um custo que só Jesus poderia pagar e pagou. O discipulado tem um custo que eu e você precisamos pagar. O esvaziamento de Cristo é um esvaziamento necessário. Esse é o tema da mensagem. Um esvaziamento necessário. Aquele esvaziamento que é prerrogativa exclusiva de Jesus Cristo é um esvaziamento
necessário. Porque sem ele, nós estaríamos fadados a permanecer com uma mente carnal. Jamais teríamos a mente de Cristo. Nós só temos a mente de Cristo porque Cristo se esvaziou. Josué falou aqui, ele deixou o lugar dele. Veio para cá. A gente conversava ali um pouco antes do culto. Ter essa visão, ter esse entendimento, nos dá uma visão mais ampla e mais aprofundada da beleza do Evangelho. Deus exige coisas de nós, e Ele não baixa o padrão. E Ele olhou e falou assim, ok, eu sei que você nunca vai alcançar esse padrão. Então eu mesmo vou e morro no teu lugar. Eu mesmo faço isso. Para a gente finalizar, eu ouvi uma história uma vez bem interessante. Um pai falou para o filho assim, não faça tal coisa. O filho, ele percebeu que o filho estava indo lá fazer, ele avisou de novo, não faça tal coisa. A hora que ele virou as costas, o filho foi lá, fez. E o pai tinha falado assim, se você fizer, você vai apanhar. De cinta. Aí o filho foi lá e fez. Aí ele foi lá e falou assim, fez mais ou menos igual eu fazia quando era pequena, né? Sentava tranquilamente, olhava nos olhos dela, você tem que estar na altura da criança, né? Psicologia fala isso, né? Você tem que estar na altura da criança. Não sei se isso dá muito certo, mas eu experimentei. Senta na altura da criança e fala, lembra que eu falei para você que você não podia fazer isso? Lembro. A história é verídica, né? Lembra que eu falei para você que você ia levar 2 chineladas na perna pelada se você fizesse? Lembro. Então agora você vai lá e busca o chinelo. Ah, pai, se você não for buscar o chinelo agora, vai ser 3. Aí ela vai lá, busca o chinelo, volta. Foi engraçado, parecia que estava matando, né? Eu fiz assim, Eu estava matando a criança. Bom, deu resultado, nunca mais desobedeceu. Funcionou. Nunca precisou apanhar, nenhuma das duas. Mas esse pai que tinha falado para o filho dele, chamou e falou, lembra que eu falei que se você fizesse tal coisa, você ia apanhar de cinta? Lembro. Então vai lá e busca a cinta. Ah, mas ele... Tu vai lá e busca a cinta. Foi lá, buscou a cinta, agora você vai apanhar. Ah, pai, mas tem dó de mim. Aí o pai falou assim, mas seria justo, eu prometi que ia apanhar. Então eu vou fazer o seguinte, está aqui a cinta. Você bate em mim, eu sofro a punição. Aí é justo. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Isso foi se esvaziar e se tornar servo. 2023 está começando só. E a esperança que nós temos de que a nossa vida vai ser mais conformada à vontade de Deus, a esperança que nós temos é porque temos a mente de Cristo. É porque sabemos que Deus não é um Deus relojoeiro. Ele intervém na tua história e na minha. Então não desanima. Se 2022 você foi assim mais ou menos, não desanima não. Tem esperança. Deus intervém na tua história. Pede para Ele. Fala para Ele assim, Deus, eu fui um meia boca no 2022. Eu não quero mais ser meia boca. Eu quero ser um servo fiel. Eu sei que isso vai ter custo. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que na hora que eu tiver que escolher, eu vou querer escolher não priorizar o Senhor. Mas eu quero priorizar. Eu não quero não querer. É estranho isso, né? Eu quero não querer, querer que eu quero, e você fica naquele negócio, eu falo, Deus, me ajuda, me fortalece. Mente de Cristo. Vai por mim, dá certo. Ele vai fortalecer você. A esperança existe porque nosso Deus não é um Deus relojoeiro. Ele é um Deus que intervém na minha e na tua história. Jesus se esvaziou para possibilitar, para tornar possível que nós vivamos em obediência, obedecendo aos preceitos dele. Santidade é um processo. Se é um processo, é algo que acontece todos os dias. Então, não desanima. Hoje, menos pecador do que ontem, e amanhã,
menos pecador do que hoje. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque temos a mente de Cristo e sabemos que isso é um presente do Senhor. Sabemos que isso foi dado a nós. E a gente não quer permanecer numa superficialidade, mas a gente quer aprofundar no conhecimento do Senhor, numa vida piedosa, uma vida de boas obras, que é uma vida piedosa, uma vida de obediência. Nós queremos que a mente de Cristo que está em nós nos leve realmente à obediência. Precisamos da tua ajuda. Teu Espírito Santo nos ajude, porque o Deus Filho já pagou o preço para a nossa salvação. Já nos deu a mente, o modo de pensar. Nos ajuda a entender esse modo de pensar e a colocar em prática, porque é exatamente isso que a tua palavra ensina: desejar e praticar. Nos ajuda, Deus, tanto a desejar quanto a praticar. Que essa mensagem fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Desejo a vocês um excelente 2023. Como disse por aí, tamo junto, né? Precisando de alguma coisa, pode falar comigo. Estou aqui à disposição, estou aí a semana inteira. Wesley, preciso conversar com você. Pode conversar, me paga um café, faz um café daquele bom lá e nós conversamos. Tá bom? Como o pastor está de férias ainda, a gente vai ter a ministração da Santa Ceia no dia 15, fora o próximo final de semana, no outro, ok? Então, dia 15, não faltem. Santa Ceia é uma coisa muito importante, às vezes a gente perde de vista, mas nós somos alimentados espiritualmente na Santa Ceia. A Santa Ceia não é só um memorial, um símbolo ou algo para a gente lembrar. A Santa Ceia é um meio de graça, é um meio que Deus usa para nos abençoar. Somos alimentados espiritualmente através da Santa Ceia. Então, quando tem Santa Ceia, é um motivo a mais para a gente estar no culto. Tá bom? Deus abençoe e tenha um excelente domingo. Deus abençoe.